SL Podcast de hoje, eu tenho o prazer de apresentar o quarto episódio, Aprovados. E para isso eu recebo duas pessoas especiais que eu gosto bastante. O Iago e o Nicolas. Se apresentem, meninos. Fala, meu irmão, que satisfação estar aqui hoje. Eu me chamo Nicolas Urquiza, passei em medicina na UERN no primeiro semestre. Sou daqui de Natal, fiz Sérgio Lima, sou aluno, amigo e estou em mudança agora. Acabei de ir para a terrinha quente, bom demais, acolhedora. Sérgio, é um grande prazer estar aqui com você hoje. Sou Iago, como ele já disse, passei no UFRN esse ano, depois de um longo processo. E estou nesse processo agora de transição, cursinho e Enem, cursinho e faculdade que todo mundo quer passar agora. Coisa boa. Olha só, é importante considerarmos aqui a questão que envolve a preparação. Olhar para o aprovado depois da aprovação é uma coisa, mas não levar em consideração os erros, as dúvidas. Então eu quero saber de vocês, da mentoria Sinapses. Como foi esse processo? E a pergunta principal é: vocês tinham certeza que seriam aprovados? Serginho, eu sempre tive certeza que algum momento chegaria. É claro que o processo é muito difícil, a caminhada é árdua, você vai encontrar muitos percalços, mas assim, o que eu vejo hoje em dia, que é a rotina que eu, Iago, todos os nossos colegas passaram e os vestibulantes também passam, é que é muito difícil conseguir conciliar todas essas esferas, entendeu? É muito difícil você conseguir conciliar, por exemplo, a carga horária de aulas com o planejamento estratégico, com as revisões, a aplicação de simulados, a correção, enfim. Eu acho que essa é a parte que mais atrasa o desempenho do aluno. Vocês se consideravam um aluno inteligente? Não. Assim, eu sempre fui muito dedicado, mas as pessoas confundem muito o esforço com o progresso. São coisas Então completamente você aprendeu o diferentes. quê com isso? Aprendeu que era mais esforço, Era técnica. então Era era estudo. técnica. Estudo. Iago e eu, a gente estudava aqui, inclusive, na UFRN, na Zila Mamed. Quem for daqui de Natal, obrigação conhecer. É Grande muito, muito ambiente. bom. E todo dia a gente ia pra lá, 7h30 até 8 horas, mais ou menos, assim, em média. Tinha dia que a gente fazia 3 simulados por dia, entendeu? 3 simulados. Natureza, Aprimorando matemática, a técnica. treinando. E você, Iago? Serginho, como o Nicolas já falou pra gente, a gente via que muitas vezes era muito esforço sem técnica. Quando a gente direcionou todo esse esforço que a gente tinha para fazer simulados, para fazer correção de erros, que é o principal, quando a gente pegava, deixava de ver uma aula que não era direcionada para o nosso erro, a gente viu que essa técnica fazia toda a diferença para a gente. E para mim, eu sempre considerei um aluno muito esforçado, mas que por muito tempo não tinha esse direcionamento estratégico, essa técnica. E a partir de depois dessa virada de chave, que a gente pegou um estudo totalmente direcionado para as nossas lacunas, nossos erros e nossas necessidades, foi essa grande virada. Porque eu sempre tive a certeza, eu ia passar. Sempre tive essa certeza. Dizia para todo mundo, eu vou passar. Não tem como ser diferente também, né? Você estudar 10 horas todos os dias, alguma hora vai dar certo, bicho. Não tem ponto correr. Se você começar a treinar todos os dias, você vai ficar bom naquilo. E a pergunta que se faz agora é justamente isso. Quanto tempo você tentou? Quantos anos de frustração? E para você também é a mesma coisa. Quanto Exatamente. tempo cada um de vocês acabou tentando? Eu passei especificamente 3 anos de cursinho. Foram 3 anos que eu passei realmente lutando. E um ano, o específico que eu passei, foi um ano totalmente direcionado. Como eu falei, corrigindo erros, corrigindo minhas necessidades. E depois que eu consegui fazer isso, foi aí que eu passei. Eu fiz uma faculdade de cursinho, né? Eu passei 4 anos. Mas, assim, o último ano foi o ano que a gente começou a estudar junto na biblioteca, todo dia. E, Ah, então o apoio está claro. é, Tem que ter apoio. tem que ter apoio. Se você... Assim, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Então, se você tiver um apoio que a galera não queira estudar, queira brincar, etc., não tem futuro. Mas assim, a gente tinha a mesma gana, entendeu? Era, era, era bem puxado, assim, a gente não tinha aquela pausa, não tinha
era muito focado quando a gente ia para a UF. Só que nesses 4 anos, vou voltar aqui ao tópico que Iago trouxe, o último ano de preparação foi o ano que a gente começou a corrigir do jeito certo o erro, e a partir dos erros a gente começou a colocar o direcionamento das aulas que a gente precisava naquele momento. Então, assim, eu sempre fui muito bom em física e Iago também. A gente era monitor e tal. Pra que eu iria ver no começo do ano, que eu já estava vindo do meu terceiro ano de frustração, toda aquela parte de cinemática, MRU, MRUV, dinâmica do movimento circular? Eu já era bom naquilo ali. Eu era ruim, por exemplo, em outros conteúdos. Vou dizer aqui que eu acho que é o caso de muita gente. Óptica. Eu não era muito bom em óptica, que são muitos casos, regras, situações, aplicabilidades. Então, assim, quando a gente começou a fazer aqueles simulados como um diagnóstico, entendeu? Já trazendo para essa parte clínica médica, o simulado ele é o seu diagnóstico. Então, assim, você faz simulado, é muito mais importante a questão que você erra do que a questão que você acerta. Porque, assim, quando a gente fazia 43 acertos, a gente dizia, porra, a gente errou só 2. O simulado bom é que você erra 10. É aquele que você diz assim, eu tenho 10 coisas para estudar agora, entendeu? Você tem aquele direcionamento claro. Quando São você... 10 presentes que você É, ganha. Olha só, quero saber de vocês o seguinte: teve algum ano que vocês não passaram? Qual foi o ano que vocês não passaram? E que a frustração foi tão grande que vocês disseram assim, cara, eu acho que não é pra mim. Ou não teve isso? rapaz, eu vou ser muito sincero. Esse último ano, que É foi o... sempre o último ano, tá? Anota isso sempre aí, o vai último. anotando. É, é, O último ano que você não. essa história é Rapaz, engraçada. eu acho que não vai dar. É Eu não unanimidade. quero cair Essa fora história é disso aqui. engraçada. No meu 4º ano de cursinho e no terceiro de Iago, a gente, assim, passou o ano num gás Vai ser gigante. esse Não, ano. Esse ano eu passo. a gente passou um ano num gás gigante. Assim, a gente fez tudo que a gente tinha pra fazer e a mão tá lavada, entendeu? A consciência é limpa. A gente fez, meu amigo, se eu não passar esse ano, Acabou. acabou, vou seguir minha vida mesmo, vou... No meu caso, eu ia fazer física, porque eu gosto muito de ser... Eu gosto muito da docência, entendeu? Eu pensava na licenciatura, ia fazer na UF ou em outro canto. Eu pensava em física e filosofia. É coisa de doido, né? Mas eram as matérias que eu mais gostava. E no meu caso, depois que eu saí do segundo dia do Enem, a gente conversava e trocava essa ideia. Eu disse assim, eu fiz tudo que eu podia. Não consigo mais. Se eu não passar agora, não vou tentar mais. E assim, não teve outra. Foi o 7º lugar da UF, por outros motivos que também não significa falta de esforço ou aplicabilidade. Minha nota deu melhor para o UERN, TRI e tal, os pesos. E aí a gente acabou jogando para lá. Vamos agora para uma parte que envolve, que eu adoro falar sobre isso. É muito bom falar de histórias reais. Qual foi o momento que vocês perceberam, é verdade mesmo, pode rasgar o coração de vocês. Qual foi o momento que vocês perceberam que estudar muito não era o suficiente? Porque tem uma galera que pensa que só estudar, não, eu vou estudar, vou sentar aqui, vou passar 5 horas, 10 horas, 12 horas e eu vou passar. Então, ele acredita a aprovação no estudo. É só estudo? Serginho, o que eu diria para você era o seguinte, eu diria para todo mundo que tá assistindo também. Os meus 3 primeiros anos de cursinho, assim, eu acho que é muito comum você ter aquela sensação inicial, acho que Iago também sentiu isso, de querer criar uma base muito ampla, e aí você se entope de muita aula, e você não dá prioridade à resolução do exercício. Não é à toa que eu demorei tanto tempo, entendeu? Eu demorei tanto tempo porque eu não entendi isso de primeira. Então, assim, eu estudava todos os dias pelo menos 10 horas. Pelo menos. Era todo dia, era muito gás. 17 anos ali, eu terminei a escola com 17, já fui direto pro cursinho. Aquela energia, né? Tudo novo. Aquela vontade. Tudo novo, cursinho e tal. E aí, eu via muita aula, fazia pouco ou nenhum simulado. Fazia pouco ou nenhum. No ano que a gente passou, a gente fazia 3 por dia, 3 áreas. Ou seja, pelo menos um dia de prova completo e a vivia outra disso. área. A gente fazia 75% do dia do Enem em um dia normal, entendeu? De correção. Enquanto nos 3 primeiros anos, sei lá, no terceiro ano, foi onde que eu estudei muito também, muitas horas, muito esforço, muita abdicação, mas simultaneamente eu também não praticava. Então, assim, você gasta esse tempo com a falsa sensação de aprendizado. Às vezes você até consegue, poxa, eu sei muito sobre tal coisa e tal, mas você não está familiarizado com os padrões de resolução. E o que vai cair na sua prova não é o resumo colorido. Você se comparava com os colegas?
Por exemplo, fulano estudava comigo e ele conseguiu uma pontuação maior, ele passou e eu não passei. Quando você estudava essas 10 horas que você falava aí, que você falou aí, tinha alguma sensação de atraso? Porque o que eu vejo muito do aluno é aquela ideia dele dizer assim, eu estou estudando, mas tem muita matéria em atraso e bate aquela ansiedade, e o que que eu faço? Qual é o direcionamento que eu quero? Eu estou respondendo muita pergunta sobre direcionamento, o que eu preciso fazer para aprender. Então, existe essa deficiência e essa sensação, que aí são vários gatilhos que são acionados. Vamos combinar aqui, né? O cara fica muito ansioso, começa a Não, duvidar da própria são muitos fatores. capacidade. E aí? Muitos fatores. Teve um cara que, inclusive, é um grande exemplo que eu tenho na minha vida, que foi seu aluno, que chama Carlos Henrique. Carlinhos. Carlos hoje faz medicina na UFRN. Eu conheci Carlos no cursinho e a gente virou amigo. Foi ele que te trouxe para cá, no final? Foi ele que me trouxe aqui pra conhecer Serginho. E assim, quando eu fazia simulados com o Carlos, que já foi já no final da preparação, não no ano que eu passei. Às vezes Carlos fazia 43 e eu fazia 41 em natureza, por exemplo. Só que aquelas duas questões a mais, quando você já passa dos 40, cada questão é um salto Nossa. muito grande, assim, é muito grande. Para você sair de 30 para 35 é muito mais rápido do que você sair de 35 para 42. É outro É outro jogo. jogo, outro mind change. E nesse tópico de comparação, Serginho, usando o nosso caso, que a gente falou sobre ambiente também, o ambiente muda da seguinte forma. Quando a gente começou a estudar junto, sempre vai existir uma comparação um com o outro. Só que se você tiver um ambiente em que tem dois caras bons, um é bom em uma área, o outro é bom em outra, o que o outro errar, o outro vai ajudar. Por isso que o ambiente vai ajudar tanto nesse caso. A gente Não é fazia... uma ajuda parasitária também, né? Não, Não é nem ajuda parasitária. Não é uma companhia Se parasitária. você sente isso, bicho, mude de ambiente, Mude de novo. mude de ciclo, mude quantas vezes for necessário. Porque assim, a gente fazia um simulado, natureza. Com certeza eu não ia acertar todas as mesmas questões que a água acertou. Então, na hora que a gente terminava a prova, sem consulta, cada um fazia no seu canto, eram 3 caras. Assim, que era Três pegado, guerreiros. pegado 100%, que o outro não tá aqui hoje. Era eu, Iago e Yuri. Os 3 fazendo os mesmos simulados, as mesmas correções. Iago foi para o UFRN, Yuri foi para o E UFPB. adivinha? Os Também passou. Os 3 passaram. E assim, Yuri era muito engraçado, bicho, porque assim, Ele é uma máquina. é uma máquina. Ele estudou muito tempo, ele estudou uma parte do tempo da vida dele para vestibulares militares. Então a gente pegava umas questões de matemática que eram mais fora da curva, ou cálculo assim, ele olhava e dizia: "Isso é fácil demais", mas rabiscava e saía a gente assim: "Bicho, eu não tô entendendo nada, cara". Só que aí o que acontece? Quando chegava nesse ponto do processo, ele chegava e dizia: "Não, vem cá. É assim, 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 assim". Bicho, como foi que tu pensou essa questão aí? Iago, pô, pensei assim, assim, assim. Eu, não, mas a gente, na hora ali, cada um preenchia a lacuna do outro, entendeu? Porque se fosse naquela competitividade de, eu acertei uma questão que Iago errou, ou vice-versa, e aí você pensa assim, não, eu não vou lhe ajudar. Quando você... Qual é a melhor forma de aprender? Não é ensinando? Isso. Sempre. Então, bicho, você é professor, você sabe melhor que ninguém. O que a gente fazia? Cada um preenchia a lacuna do outro. Mas sem aquela escora. Era como se fosse um complemento, entendeu? Cada um fazia a sua parte, mas todo mundo se ajudava. Mas aprender é diferente de ensinar. A Isso. melhor forma de você aprender é ensinar. Todo mundo já passou por um professor que ele tinha muito conhecimento, o conhecimento do cara era muito elevado, muito fora da curva, mas ele não tinha aquela capacidade Didática, de né? explicar. Já o inverso também acontece. Tem professores que acabam tendo um destaque maior, não porque sabem muito, mas porque são relacionais. Ou seja, ele se torna amigo do aluno, porque se ficar limitado ou avaliado apenas pelo grau de conhecimento, ele não sobe. E isso na prática, Sérgio, é muito... Realmente, você testa isso e você vê o quanto você aprende. Porque a gente teve experiência com monitores, de uma particular, e quando você bota o seu conhecimento à prova, você tem um aprendizado exponencial. Porque você acaba vendo no erro do outro o seu erro. E você vai aprender com esse erro e vai tentar ensinar para o próximo. Vocês até responderam o que eu ia perguntar. Vocês acharam em algum momento que o problema era vocês? E aí ficou claro que não é nada disso. Não é falta de esforço. É de direção. Mas o problema era eu. Sério? Sabe por quê? Diga. Eu digo isso a todo mundo. Eu era O muito... pior inimigo que nós temos
Somos nós, Somos né? nós. Eu era muito orgulhoso, Entendi. bicho. Muito orgulhoso. E aí, eu demorei muito tempo pra pedir ajuda de verdade, entendeu? Eu demorei muito tempo pra dizer assim, rapaz, eu preciso de um direcionamento. O que eu tô fazendo tá dando certo. Você sabe que é um sentimento que muita gente tem, né? Eu estou aqui, eu tenho vergonha de falar com o professor, eu tenho vergonha de falar com o colega, e estou vendo que o cara está acertando ali 41, 42, eu estou em 33, eu não vou falar porque a pessoa vai pensar que eu sou burro. Eu não vou pedir ajuda, e é um erro fatal para quem estuda. Fatal. Não pedir ajuda, não pedir ajuda ao colega, até porque tem colega que é só colega, né? Então ele não está ali para fazer você crescer também. Tem gente que Exatamente. anda junto, mas na verdade já está separado, Exatamente. né? Tem isso também. E tem que pedir ajuda, tem que falar com o professor, não pode ficar limitado só à questão que envolve sala de aula, porque é mais do que isso. É muito, sempre foi muito mais do que isso. Mas assim, o que eu digo de não pedir ajuda era alguma coisa estava errada, certo? Factual. Demorei 3 anos estudando de um jeito equivocado, para no 4º ano eu entender que existia um caminho muito mais fácil, entendeu? E assim, o que eu passo muito hoje em dia para quem eu converso que também está estudando é que você não deve e não precisa, primeiro, passar por isso sozinho, e o segundo, demorar tanto tempo para chegar lá. Primeiro, que cada caso é individual. Cada pessoa vai ter um jeito, vai ter Com prioridades, enfim. certeza. Ex- Não é uma receita que serve para todo mundo. Nunca Existe foi. a necessidade no estudo de trazer um grau de individualização muito grande. O jeito que Iago estuda não é o jeito que eu estudo, ou vice-versa. Mas assim, você tem que ter um diagrama central. O que vocês fizeram antes, que era um erro depois, você identificou que era um erro, que vocês estudaram 3, 4 anos, que vocês não recomendam para ninguém, fora a questão de não pedir ajuda? Serginho, eu vejo um grande erro que eu cometi no meu começo de cursinho, era eu ir para todas as aulas, seguir todos os cronogramas, seguir tudo que todo mundo segue. Só que quando eu olhava para essa parte, eu estava seguindo o que todo mundo estava fazendo, não estava seguindo o que eu precisava. E quanto mais cedo você notar o que você precisa, o erro que você tem e o que você precisa consertar, mais rápido você vai evoluir. E eu vou lhe dizer como é que a gente fez isso. Diz. Vou lhe dizer, essa foi a virada de chave agora aí, que mudou o ano da gente, assim. Quando a gente fazia um simulado, a gente catalogava. Bicho, esse material, é que eu não estou com ele aqui, mas eu podia até espelhar. A gente catalogava todos os simulados feitos, todas as questões erradas. Por exemplo, se você perguntar assim, Nicolas, eu quero simulado tal, de uma banca X, que a gente fazia muito, eu quero saber as questões boas desse simulado. Eu tenho todas. De 2018, a gente fez os simulados de 2018, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, acompanhando os de 25 ao vivo, que a gente fazia presencialmente. A gente fez todos esses de pelo menos 3 bancas. Então, assim, e todas são catalogadas. Se você disser assim, eu vou abrir. Ou seja, fazer simulado e não catalogar. Não serve de nada. Porque, como Tá vendo aí, né? se você vai usar o simulado como um diagnóstico e você não sabe o seu caso clínico, serve de quê? Você fazer a prova, eu fiz um simulado de natureza hoje. E aí, qual foi sua lacuna que foi descoberta? Geralmente, que é muito difícil, você não procura saber porque dói. Crescer dói. Estudar o que você é ruim dói. Saber que você errou porque você não sabe dói. Então, assim, o que a gente fazia? A gente catalogava e o estudo que a gente tinha era direcionado nas coisas que a gente errou, entendeu? E aí vem a grande importância de você saber se o seu erro foi por atenção. Poxa, se eu sou muito bom em cinemática, um exemplo, e eu errei por atenção, eu não vou rever tudo de cinemática e tal. Eu vi que foi um erro pontual. Agora sim, quando você via, a gente falava muito, algumas questões mais complexas, de óptica, eletrodinâmica. Eletrodinâmica, meu irmão, você pode ter a coisa mais simples do mundo no circuito, ou você pode pegar uma mais questão complexo. mais complexa que existe, enfim. Lei das malhas, O importante é a gente conversar também aqui sobre algo que você vai lembrar. Na sala de aula eu falava muito sobre isso. A questão do aluno. Vocês eram alunos de cursinho, mas vocês já fizeram pré. já E aí o fizeram que eu por aí. tenho aqui? Eu pego o aluno lá do primeiro, segundo e terceiro ano, vamos para o aluno de pré. Ele tem aula todos os dias de manhã, vamos combinar, né? Tá certo? Todo mundo passa por isso? Tá. Quantas vezes à tarde ele tem aula? 2 dias. Ele faz prova qual dia? Sábado. Simulado qual dia? Domingo. Fora os cursos presenciais. Aí Então o cara vai acabando para o tempo tudo de que é estudo. aula. Esse já é o primeiro erro.
Ele vai para tudo que é aula. Ele não tem tempo para estudar só. Eu digo muito isso e você vai lembrar dessa fala agora. É verdade. Não vá para todas as aulas. Todas as disciplinas são importantes, todas. Não negligencie. Por outro lado, você tem que saber se aquele conteúdo ele serve para você dentro da sua rota de estudo. Porque só dizer o que o professor, todo professor vai dizer isso. Eu sou de linguagem, então você tem que dominar linguagem, você tem que saber comunicação, você tem que saber pensar. A prova de redação é uma prova de comunicação. Não é só modelo, não é só estrutura, não é só repertório. Nunca foi. Estudar para a prova do Enem não é estudar o conteúdo em si, até porque a própria prova trabalha com habilidade e competência. Se você não tem a habilidade daquilo ali, então você não vai conseguir atingir aquele nível. Então, vamos combinar. E eu digo que linguagem é muito importante. Por quê? Porque senão você não vai entender química, física, biologia, não vai entender história, porque a galera diz assim, não vou estudar humanas, porque humanas eu faço por interpretar sobre texto. Faz. Quantas questões? 33, 34? Eu consigo 37. Você é regra? Talvez você não seja a regra. Então, é preciso estudar a interpretação de texto, porque muita gente erra, inclusive a própria interpretação. Sabe o conteúdo de matemática, mas não sabe interpretar. Mas o de química vai dizer, tudo é química. Tudo é água. Tudo é fluido. Certo? O cara de física vai dizer, não, tudo é átomo, elétron, próton. Então, cada um vai puxar para a sua área. Então, se o aluno está sendo guiado por muitos senhores, nenhum deles tem a chave do sucesso. Qual é a chave do sucesso? É o cara olhar para ele e saber o que ele precisa. Exatamente. Por isso que é importante, por exemplo, o cara ser mentorado. É muito importante que isso ocorra. Aí o cara vai para uma aula à tarde na escola. Vamos voltar para a escola. Que a aula está valendo um ponto. Se está valendo um ponto, é porque tem baixa adesão. Estão trocando presença por ponto. E o aluno do pré, eu acho lindo. Meu ano de pré, aquela alegria. Aí, matéria atrasada. O cara tem, por exemplo, uma quarta-feira, o cara estuda da manhã e tem aula à tarde. À noite não vai render, ou vai render? Rende? Não. Nunca. Nunca? Aí o cara vai fazer prova e simulado no sábado e no domingo. Não, mas aí você adiciona também que do sábado pro domingo tem a farra, né? Do pré, que o cara também vai querer ir pra farra. Tem um Aí- momento jovem. Então é o segredo, revelado o segredo, de como não passar. Exatamente. Ir para todas as aulas, Todas as festas. discriminadamente, e achar que aquele cronograma que está sendo passado, ele vai resolver sua vida, que não vai. Resolver de vocês? 4 anos, né, pô? Infelizmente, 4 anos. Esse é o grande ponto que a gente luta muito hoje, assim. Tem gente que passa mais, né? Tem gente que Graças passa a mais. Deus, Vou foram contar- só 4 anos. Vou contar aqui 3 casos muito, muito fortes que eu vivenciei recentemente, que foi o seguinte. Trazendo esse gancho aí do que você falou agora, Serginho. Quando você vê, assim, cada professor falando sobre a sua área, você acha que todas as áreas são realmente importantes. Mas para a medicina, todas as áreas são realmente importantes. Você tem que fazer, em média, 160 acertos, hoje em dia. Tem que fazer 40 em tudo. Tu lembra das turmas de antigamente? 135 mais. 130. E era... Né? E E era era o necessário para o cara ser aprovado em medicina, 140 era papo de primeiro lugar. né? Exatamente. É. Hoje tem gente com 158 E assim, E não passa. e não passa. vou dar o primeiro exemplo. O da faculdade que eu entrei, que é o UERN no campus da Fax. Incrível, incrível. Mas assim, o peso da UERN, sabe qual é o maior peso da UERN? Linguagem. 3. Linguagens. Redação e linguagens. Ou seja, se você não for bem no primeiro dia, pode ser que você entre. Pode ser. Mas geralmente é game over. Mas geralmente é game over. Aí o cara que faz, por exemplo, 43 em linguagens e uma redação 960, mesmo que ele tenha feito muito menos nas outras áreas, inclusive muitas das minhas veteranas que eu conheci agora, eu conversando com elas, aquela adaptação e recepção e tal, elas diziam assim, eu fiz menos de 150 acertos. Como? Como você fez isso? 148 a menina passou. Ela fez, eu fiz 44 em linguagem e tirei 980 na redação. Não tem quem tire ela. Não tem. Então, assim, é tudo questão de estratégia. Você tem que ver o seu caso. Vou dar agora o outro contraponto. Muita gente diz assim, primeiro dia, não presta. Se eu fizer 43 e 43 no segundo dia, no primeiro dia eu posso fazer 37, 35. Vai nessa. Eu vou dar o exemplo do ano passado. Se você foi vestibulando, você vai saber. A prova de humanas veio forte. A prova de humanas veio forte ano passado. Se você não tinha o costume de estudar aquela prova, se você não sabia os padrões de questões, você não fez mais de 41. E sem fazer mais de 41, você não passa, sei lá, de 750 TRI. É obrigatório, bicho. Você tem que distribuir equitativamente todas as áreas.
mas de acordo com a sua finalidade. Por exemplo, o cara que estuda, a gente realmente estudava muito mais natureza do que as outras áreas. Por quê? Porque é peso 3 aqui na UFRN. E isso é a grande parte sobre a estratégia que você vai ter de acordo com a faculdade que você objetiva. Eu sempre tive como objetivo passar na Você UFRN, fez quanto em Campus natureza? Natal. Conta aí. Pensando nessa parte, eu via que eu ia ter que estudar muito natureza. Muito natureza. Natureza o quê? E humanas. Estudei natureza. Muito simulado, consegui fazer 44 e 45. Humanas. Estudei muito humanas, porque aumenta muito a TRI para o FRN. Fiz 41. E é Exatamente. isso. 40 mais das E duas. é sobre esse direcionamento estratégico que a pessoa precisa. No caso da UERN, se você é de Mossoró, você quer passar na UERN, você vai estudar muito linguagens, muito redação. É uma É o- prioridade, é o primeiro pilar. É o primeiro pilar. Agora, depende da sua finalidade. E assim, pegando esse aluno de pré, que foi a nossa conversa agora, qual é o grande ponto do pré? É que ou o aluno do colégio não tem como, por exemplo, esse aluno, ele conseguir estudar. Vou dar um exemplo assim, esse cara tem 7 aulas de manhã de 7 matérias diferentes, às vezes acontece. Você tem uma aula de 7 até 1h30 da tarde, e você viu 7 matérias. Aí o cara chega em casa e vai querer ver 7 conteúdos e dar conta das 7 matérias, e depois... Enfim, você tem que ter aquele planejamento de pegar as matérias mais complexas que você tem. Por exemplo, cada um vai ter a sua matéria mais difícil. No meu caso era física. Por mais que talvez fosse a faculdade que eu quisesse fazer, porque eu me apaixonei de tanto estudar, porque eu era ruim. Ninguém nasce bom. Ninguém nasce bom em nada. Você não nasce nem sabendo andar. Aí você treina, caminha, depois corre. Então, assim, o grande ponto é que foi uma grande pedra na preparação da gente. A gente não sabia revisar a gente não sabia estruturar as revisões passadas, nem a diluição de listas. Ou seja, o cara que saiu agora de uma aula de matemática, a apostila dele tem 100 questões. Aí o cara sai da aula, aí faz as 100 questões. Aí o cara fiz 100 questões. Passa uma semana, rapaz, vamos resolver aqui esse simulado? Aí o cara, vixe, não lembro. Por quê? Você não diluiu aquela lista. Então ela não, você, na verdade, jogou aquela lista no lixo, porque você tinha a oportunidade de ter diluído ela em 3 ou 4 pedaços e ter aproveitado mais, seu cérebro ia ter fixado mais, e você não fez isso. Então, assim, hoje o que a gente faz? Cada matéria que você assiste, pelo menos a gente faz isso com os nossos alunos. Mudou a vida da gente, muda também de quem acompanha. A evolução é exponencial, assim. Na hora que você pega, a gente chama de D0, D1 e D3. Toda matéria tem D0, D1 e D3. Se você ouvir matemática na segunda-feira, no outro dia você tem um horário separado para a lista. Você faz uma parcela da lista, geralmente 40, 50% da lista você faz. Aí você dilui ela em outros horários, entendeu? Então, assim, você vê que o estudo da pessoa, ele está direcionado em quê? Você tem a aula e ao longo da semana é um mosaico entre aulas e diluições de lista para você estar sempre revisando, entendeu? Então, assim, é uma revisão espaçada fenomenal. E o porquê disso, Serginho? Isso tudo está embasado na neurociência da aprendizagem. Você tem conhecimento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. D0, D1, D3. Tudo isso embasado para que a sua curva de aprendizado, para quem já viu o gráfico, ela tem um ponto máximo, depois de um tempo ela cai. Aí você tem que revisar de novo. Para ela aumentar, ela vai cair de novo. Você vai ter que revisar. E sempre nesse ciclo de revisão, de reaprendizado, de você realmente fixar aquele conteúdo e conseguir aprender e aplicar no dia da prova. E esse foi o primeiro pilar. Qual é o segundo que também foi, assim, absurdo pra gente? A gente, nessa catalogação das questões que eu estava falando, a gente fez um caderno de erros. É um documento que a gente criou no Word. E assim, como a gente fazia muitas questões e tinha apostilas de vários cursinhos, a gente acabava fazendo o quê? Quando a gente vê uma questão muito boa que, por mais que a gente tivesse acertado agora, podia ser que a gente errasse por esquecimento ou daqui a, sei lá, 6 meses, a gente printava, mas aí foi um trabalho gigante. A gente printava a questão, jogava numa folha do Word, botava a resolução embaixo, a questão não resolvida, tá? A questão não resolvida, printava ela limpa. Jogava a resolução embaixo e a resolução comentada da gente. Aquela resolução comentada detalhada, gigante, assim.
E a gente fez isso, tinha mais de 500 questões, pô. Então, assim, no último mês do Enem, a gente fez uma revisão só em cima do erro da gente. Imagina você agora, faltando um mês para a prova, você pegar todos os seus pontos fracos do ano e fazer uma revisão direcionada para o que você erra. Não é o que você acha, não, é o que você errou. As matérias que você teve dificuldade, as matérias que você vai resolver, entendeu? Então, assim, o último mês foi um mês de muita retomada, de conteúdos que a gente é natural, o cérebro é preguiçoso, você quer gastar menos energia, então assim, a gente tenta escantear ele de todas as formas. É igual, sei lá, você pode ter uma dificuldade de ir pra academia, se alimentar melhor. Você vai inventar desculpa, você vai, ah não, hoje eu não vou ver eletromagnetismo não. Meu cachorro tá lá em casa, vou ter que ir lá em casa, ó, fazer carinho nele. Deu certo Vai dar não não. hoje. Não existe essa possibilidade. Não existe. Vamos falar algumas verdades desconfortáveis. Vamos combinar? O cursinho tradicional é suficiente? Depende. Depende. Explique E seu como ponto. você usa ele. Exatamente. Boa, É, boa. o meu grande ponto seria assim, você não seguir o cursinho. Você teria que usar o cursinho. Então, Ele é genérico ou ele é específico? O aluno ele precisa furar aquela bolha de achar que aquilo ali dá certo para todo mundo e deixa de levar em consideração O a aluno, personalização. o aluno exatamente isso deve aí. usar ele de forma personalizada. No nosso caso, a gente passava grande parte do nosso horário de estudo na biblioteca, estudando o que a gente precisava. Mas tinha, por exemplo, determinada turno da semana. A gente pegava uma aula de química presencial. Vamos lá ver o que aquela aula pode nos ensinar de acordo com o conteúdo que a gente precisa. A gente não ia ver uma aula que a gente já viu por 4 vezes seguida de separação de mistura. Mas quando a gente ia para uma aula de reações orgânicas complexas, a gente vai lá, aprende tudo que a gente pode absorver daquela aula, para depois estudar no nosso cantinho, na biblioteca, tudo que aquela aula podia ensinar para a gente. Então, assim, o que eu diria, Serginho, sobre ser genérico ou não, é que primeiro, assim, você não pode demonizar a sala de aula do cursinho. Não pode. Ah, mas minha sala de aula tem 100 cadeiras. Bicho, você tem que ver a aula. As pessoas também têm que ver, entendeu? O problema não é que o cursinho é grande, o problema não é que o professor. Enfim, não é isso que é genérico, entendeu? O genérico está na forma que você utiliza a aula, na forma que você faz as questões, na forma que você corrige, na forma que você tira as dúvidas, na hora que você faz os simulados. Então, assim, o problema não é a sala de aula. Nunca será. A educação é o que forma. Você tá ali com um cara que vive daquilo. Quem seríamos nós, entendeu? Para dizer o que seria melhor ou não sobre aquela matéria. O cara fez a faculdade, deve ter uns 25 anos ou 30 de sala de aula. Quem entende daquilo ali é o cara, meu irmão. Você tem que respeitar. O nosso professor, Tiago Magalhães, que era de Química, bicho, Tiago é um monstro. Tiago é um monstro. Conhecimento que não falta. Acabou, Conhecimento o que não cara, falta. assim, cearense. Acabou, o bicho ele é fora da Pronto, viu curva. aí o diploma do cara? Então, assim, quando a gente chegava na aula, independente da gente saber, assim, modelos atômicos, particularmente, se você já está no terceiro ano de curso, a gente já viu essa aula 3 vezes pelo menos. Você já está muito confortável. Então, assim, a gente ia pra aula, o Thiago trazia uma coisa nova. Ele dava. Não tinha uma quarta-feira que a gente perdesse a aula de Thiago. Por quê? Ele dava aquela estiga de sempre aprender coisas novas de uma forma muito incrível. Só que qual é o grande ponto? O cursinho em si, ele não gera individualização. Ninguém monta seu horário de estudo. Não Ninguém tem monta. diagnóstico, não tem revisão de erros. Ninguém chega. Geralmente, pode ser que chegue. Se você pegar um professor muito bom, ele vai falar sobre isso. Mas ninguém chega pra você e faz assim: bicho, tá fazendo quantas questões? Tá corrigindo como? Tá separando aonde? Tá revisando quando? Isso é raro. Entendeu? Então, assim, isso é o problema de ser genérico. E é por isso que você também busca o especializado, entendeu? Você busca tanto da mesma forma que você busca um professor que viveu aquilo ali, ele sabe muito daquilo ali, você também vai buscar alguém que vale orientar, entendeu? Você vai buscar uma pessoa que vai te dar o direcionamento correto, ela vai te dar o gancho para você não passar pelo que ela passou. Então, assim, você não precisa passar 4 anos, 3 anos. Não é necessário. Inclusive, você pode sair direto do pré. Agora, com o direcionamento correto. E não é sobre um substituir o outro. Os dois se complementam Exatamente. para fazer um trabalho perfeito. O professor entra com a teoria
e o mentor entra com seu direcionamento. Não tem um sem o outro. Os dois precisam conversar para que sua rotina seja totalmente personalizada e você trabalhe em cima daquilo que você precisa. Anos de estudo de vocês aprovados em medicina. Confere? Confere. Vamos para outra verdade desconfortável. Quem não deveria tentar medicina? Rapaz, quem não deveria tentar medicina? Já vi a risada. Eu ia dizer ninguém, mas isso é mentira. Porque o cara que quer viver de motivação não deveria. Você tem que ter muita disciplina, bicho. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. Ah, mas eu não sou. Você se torna. Você tem que primeiro gostar de estudar. Factual. A gente tá aqui, eu tive a minha primeira semana de aula agora. Iago vai começar agora segunda-feira. E assim, não acaba, entendeu? Quando o Enem passa e você passa, começou, são 6 anos, assim, de muita carga horária, muita prática, muita teoria, enfim, quem tá dentro da faculdade vai saber, eu tô no P1 agora. Eu sei que os problemas vão aumentando, entendeu? E assim, vou contar inclusive uma história agora, que é a história que eu escutei essa semana na UERN, que a história é a seguinte. A mãe de uma das alunas, quando foi deixar ela no apartamento que ela ia morar, primeira coisa que ela fez, ela pregou um prego na parede. Assim, do lado da porta, na hora que você entra, tinha um prego do lado da parede. E aí, qual era o grande ponto? Na hora que a filha dela entrasse em casa, ela queria que ela colocasse o jaleco em cima do prego. Entrou, tirou o jaleco, botou. Entrou, tirou o jaleco, botou. Vai sair, pega o jaleco, enfim, as aulas práticas e tal. E aquela sabedoria de mãe, né? Sabedoria de mãe é imbatível. E aí ela fez o quê? A mãe estava esperando a filha ligar. Na hora que batesse aquele desespero do meio do curso, as provas, pouco tempo, a casa para arrumar e tudo para organizar. Dito e feito, a filha ligou, a mãe recebeu o telefonema, a filha chorando. Mãe, eu não aguento mais isso aqui, eu quero ir embora. Tá muito difícil, eu não aguento mais, por favor, vem aqui me buscar e tal, eu vou desistir de medicina. Aí a mãe fez, você tá onde? Tô na sala. Tá olhando pra porta? A porta, você tá vendo a porta? Ela, tô, mãe. O que tem a ver a porta? Eu tô perturbada aqui, tá muito difícil. Seu jaleco tá lá? Ela fez, tá. Esse foi o jaleco que você tanto batalhou. Você lutou por esse Uau. sonho, entendeu? Você lutou pra estar ali. Você lutou pra ter aquele problema. Aquele problema agora é seu porque você mereceu. Ninguém lhe deu. A vaga de água agora no UFRN, ninguém nunca vai tirar. A não ser ele. A não ser que ele diga assim, não, hoje eu quero parar de fazer medicina, vou trancar. É dele, é um mérito seu, uma conquista, entendeu? Então, assim, quando você estiver lá dentro, que você vir todos aqueles problemas, tudo que tiver caótico, talvez até uma certa desorganização que apareça de prova, faculdade, professor, slide, material, livro para pegar, você vai olhar tudo que ele vai dizer, bicho, eu que escolhi isso aqui. Esse problema eu quis, eu busquei esse problema. Então, assim, bote o prego na sua parede. Porque no dia que você pensar em desistir, que o cursinho tem dessa, você perguntou, você sempre soube que ia passar? Sempre soube. Porque não tem como ser diferente, você está estudando muito. Mas, simultaneamente, a gente titubeia. É difícil, tem dias que você não acorda disposto. Mas você vai porque você tem o sonho, você tem o objetivo, você vai perseguir. Então, assim, o prego, além de físico, ele é simbólico. Não tô dizendo pra você, tá martelando seu pai, menino, quer isso em casa? Pode martelar, bota até um jaleco. Mas assim, quando você pensar em desistir, lembre que esse é o seu sonho que você escolheu. Aí você pergunta, Nicolas, você lembra quantos anos de cursinho você fez? Nenhum. Nem me recordo. Porque assim, a felicidade é tão grande, não só a sua, como a dos seus familiares que lhe acompanharam nesse processo. Se você tem essa estrutura, você tem quem torce por você mais que você. Tanto a dor da reprovação era muito grande, muito mais dos meus pais do que em mim. Infinitas vezes mais nos meus pais do que em mim. Então, assim, quando eu passei, a felicidade também foi infinitamente maior neles do que em mim. Não tem como comparar. É assim, uma coisa. Por exemplo, meu pai era o cara que me deixava no cursinho, me buscava, perguntava se estava bem. Meu filho está precisando de alguma coisa? Então, assim, quando deu certo, é o esforço dele também. Essa pessoa te criou, ela acredita no seu sonho, entendeu? E enquanto não der certo, parece que nunca vai dar. É. Você vai passar por um período que você acha, não passei de primeira, não passei de segunda. Você começa a entrar num vazio de
quando é que vai dar certo. Mas quando dá certo, você olha pro seu pai, pra sua mãe, ou qualquer pessoa que esteja lá com você todos os Seus dias, avós. essas pessoas vão olhar pra você e dizer assim, você conseguiu. E você vai olhar pra ela e dizer, conseguimos. Exatamente. Porque é uma conquista que não é só da gente que estudou, que estava lá fazendo. É de quem estava com a gente em casa, de quem estava com a gente no cursinho. Você vai olhar para todas as pessoas e tem uma gratidão tão grande, que você vai falar assim: conseguimos, essa conquista é nossa. E outra, Iago passou no terceiro. Se eu tivesse desistido no terceiro, eu não teria passado agora, entendeu? Eu não estaria vivendo todo esse momento que eu tô vivendo agora. É muito mágico, bicho. Eu vou recuperar um momento que eu sempre falo em sala de aula. SL sala de aula agora, um pouquinho. Quem faz o que quer é criança. Quem faz o que é Escutei preciso demais isso aí já, bicho. é o adulto da sala. Então, não importa. Quem vive de motivação já está fora. A pergunta era: quem não deve fazer medicina? Isso não se aplica à medicina, se aplica a, vamos combinar, todas as áreas. Especialmente Imagine as concorridas. Tudo da vida adulta. tudo, exatamente tudo. E eu estava dizendo para uma aluna em sala de aula e acabei, a dúvida era pontual, estava fazendo uma atividade, e ela me chamou no canto, ela falou comigo, e depois eu levantei, e eu soltei essa: quem faz o que quer é criança, quem faz o que é preciso é o adulto, é quem tem direção na vida. Imagina um médico, vamos imaginar essa cena, um médico que está sobre aviso, ou seja, não está de plantão, está em casa, mas ele tem que atender o telefone se tocar. Cara, tem um histórico, olha só, de receber a ligação e ir para o local do hospital, porque um paciente deu entrada com um tiro. O cara vai fazer uma cirurgia. Imagina só o cara chegar na hora da cirurgia e disser assim: cara, hoje eu estou cansado, Não hoje existe, eu não existe. não estou motivado, hoje eu não estou inspirado. E o corpo lá aberto, você tem que fazer a cirurgia, o que você faz? Você vai tremer? Você vai fazer o quê? Você vai pegar o bisturi e vai fazer o quê? Não existe essa. Isso é lenda urbana de hoje eu vou conquistar o mundo, no outro dia dá aquela. Normal, isso pode acontecer, mas isso não vai te direcionar na vida. A direção é: eu vim fazer isso aqui e eu vou fazer isso aqui até dar certo. Até dar certo. Não importa o que A diz, o que B diz, o que C diz, o que A, você precisa estudar isso, você tem que entender quem é você nesse jogo, nesse tabuleiro, é um xadrez, e não olhar para o lado e seguir firme até você alcançar o seu objetivo. Se você fizer, você tem uma das maiores riquezas, que Sabe, não é o dinheiro. Né? Tem muita gente até que diz isso. Tem gente que ganha dinheiro, perde dinheiro e não sabe ganhar de novo. Mas tem gente que quebra 1000 vezes e recupera porque entende o que precisa ser feito. Você precisa entender verdadeiramente o que precisa ser feito. E eu já engato com a outra pergunta. Quando é que vocês perceberam que vocês tinham que transformar essa expertise que vocês conquistaram ao longo do tempo em uma mentoria? bicho, foi muito natural. Pelo seguinte motivo, assim, complementando também agora esse seu comentário, que se aplica a tudo na vida também, que é o seguinte: faça até parecer fácil. Quando você tá fazendo uma coisa que o povo diz assim, nossa, Boa. isso deve ser fácil. Não, não deve ser fácil. Você tá no caminho certo. Porque, por exemplo, a gente fazia, nesses dias que a gente fazia 3, 4 simulados de natureza, aí a galera, caramba, 3 simulados de natureza? Isso não existe, isso não existe. Impossível. E a gente, de normal. Por Quanto quê? tempo você passava para fazer uma redação? Uma redação, 40 minutos. Mas quando você começou? Quando eu comecei, 2 horas. 2 horas. Ó, inclusive, não vou mentir não. Pior coisa que tinha pra mim era fazer simulado de linguagens e redação. Não sou de exatas, assumo, não gosto, mas eu tenho que fazer. Isso era mesmo que tortura. A gente tem que fazer. E assim, tinha simulado que a gente, de natureza, ou na matemática não, mas tinha simulado de natureza que e humanas que a gente gastava menos de 1 hora. Por quê? Tinha questão que a gente lia só o enunciado, Já sabia a resposta. já sabia a resposta. Você vai fazer tanto aquilo que vai ficar fácil. Então, assim, demora. É um processo. Como é que você conseguiu tirar de 2 horas e ir para 40 minutos? E o porquê disso é, o Enem,
é competência e habilidades. É você Exatamente, reconhecer sempre. padrões. Tanto a prova quanto a redação. Exatamente. Pronto, por exemplo, minha Você redação. fazia redação em quanto tempo? Eu fazia a redação no máximo 1 hora. No máximo 1 hora. Porque chegou um ponto que eu fazia religiosamente uma redação por semana. Quando não fazia mais. Por Por causa de quê? simulado presencial. Por quê? Porque eu tinha noção de que quando eu chegasse na hora do Enem, eu tenho 5 horas e meia primeiro dia. Eu não posso gastar 2 horas de redação para fazer 90 questões de linguagens. Não tem como. Não tem como. Mas teve algum motivo para você gostar de fazer? Gostar não. Teve algum motivo para você ter a necessidade de fazer tantas redações? No ano anterior isso não prejudicou? Foi uma falta? Como foi? Você deixou de passar por causa de É redação? um tópico sensível, mas eu A vou, eu vou jogar na mesa A aqui. redação, para mim, foi o que É uma não me dor. fez passar no meu primeiro ano e no meu segundo ano. Foi mesmo. Foi. Exatamente a redação. No meu segundo ano de cursinho, que eu não passei, eu tirava 960, Mas por muito que a gente 980. imagina. Aí quando chega o dia que você vê a nota do Enem, tinha lá 820. Fiquei sem chão. Fiquei sem chão. Falei, agora eu vou fazer até eu aprender e até eu ficar bom nisso. Automatizei totalmente como eu fazia redação. Por quê? Eu fiz, nesse último ano, mais de 60 redações. Eu sabia o que eu Caramba. tinha que fazer do início ao fim, de maneira automática. Você treinar ao ponto que seja totalmente automático. Seja fácil. Exatamente. E Eu assim, também, eu gosto de fazer isso. você perguntou sobre a redação e eu falei aqui que eu não gostava de fazer, realmente não gosto ainda. E não preciso mais gostar, porque essa fase já passou. Mas vai escrever bastante, né? Quando for médico. Mas Tem agora alguns digitado. relatórios. Digitado, Tem alguns digitado. relatórios que você vai ter que escrever, são poucos. E aí, como eu sou muito de exatas, física, matemática, química, não sei o quê, eu fiz, bicho, tem que ser cartesiano. Você tem que ser. Eu queria uma fórmula, entendeu? Então eu fui aprendendo a estrutura e as diferentes estruturas que poderiam ser aplicadas em cada parágrafo para que eu tivesse uma coisa mais racional. Por exemplo, a minha namorada, Giovana, eu admiro muito, bicho, porque ela escreve uma redação assim, qualquer tema, de qualquer jeito, e ela não tem essa estrutura tão clara na cabeça dela. Ela só tira notão, 960 mil, 960 mil, 980. Então, assim, eu não tenho esse dom. Eu preciso, aí é individualizado, eu preciso ter uma rigidez, uma certa rigidez cognitiva, para que eu entenda que, na introdução eu vou fazer em 5 linhas, eu vou quebrar em 4 períodos, e o primeiro período vai fazer isso, o segundo isso, o terceiro isso e o quarto isso. Então, assim, se eu não tivesse feito isso, eu não faria em 45 minutos. Mas como as 30 linhas para mim, elas são quebradas em várias partes, entendeu? Pelo menos para mim funciona assim. As 30 linhas, elas estão quebradas. Então eu sei, até a primeira linha e um pouquinho da segunda eu vou fazer isso. Até tal eu vou fazer isso. Então assim, eu saí a redação muito rápido, mas com técnica. Eu não conseguia escrever de freestyle, como chama, né? Assim, usar qualquer argumento, usar qualquer tipo de coisa, mas eu tinha uma habilidade de desenvolver aquela estrutura. Boa, E o que boa. vocês estão vendo agora é mais um exemplo do porquê tem que ser personalizado. É. Vocês notaram uma pessoa que tem uma rigidez, que precisa de uma fórmula, e uma pessoa que faz com pensamento na hora. Os dois muito notaram, diferente. eu sou bom nisso, e o outro notou, eu sou bom nisso. Cada um faz do seu jeito de alta performance. Cada um tem seu jeito. E o que que muda? Vamos voltar para o aluno agora. E o que que muda quando o aluno ele tem um mentor? Rapaz, eu vou lhe dizer em uma frase só, assim. É quando você sai do estratégico e migra para o operacional. Porque, assim, Princípios da administração. princípios de administração. Você chega hoje, domingo, vou botar nem segundo, vou botar domingo. Aí você faz, amanhã eu vou começar. Amanhã eu começo. O carnaval passou, amanhã eu começo. Aí você faz, eu estudo o quê? Tá, biologia. Eu vejo aula, vou fazer simulado, lista. Não, Perdido. vou ver uma aula, já decidi. Tá decidido, Sérgio, vou ver uma aula de biologia. Aí depois tem a apostila. Aí eu faço toda, Faça uma parte. não faço nada. Se o aluno entrasse hoje na mentoria, sinapses, o que mudaria para ele na primeira semana? Muita coisa, bicho. Você não tem noção. Se a gente fosse mostrar aqui o que a gente preparou, dava 1 hora aqui só de. A gente faz uns 2 Mas podcasts. explica aí, resumidamente. Mas, então. resumidamente, eu vou lhe dizer agora. Você vai ter
todo o seu cronograma de acordo com a sua necessidade, mas montar o horário é a parte mais fácil, Sérgio. Qualquer pessoa faz. O GPT faz, o GPT faz o seu horário, bicho. Se você botar aí, chat, minha rotina é essa, eu preciso aqui de não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele vai lhe dar um horário. Talvez não, mais eficiente. Mas assim, com um horário montado, o ponto que eu falo de você sair do estratégico e ir para o operacional é você não ter aquela sensação de estar perdido. De dizer assim, será se eu estou no caminho certo? E cada mês que você não sabe se está no caminho certo ou não, lhe custa muito. Talvez o ano. Talvez um mês lhe custe o ano. Inclusive, o principal mês seria o mês da revisão. Claro que assim, não existe revisão se você não teve uma base sólida e constância ao longo do ano. Mas às vezes você titubeia, de certa forma, que assim, você para de fazer os simulados quando deve, você para de fazer as revisões passadas, você para de fazer aquelas questões específicas para a matéria, entende? Então, assim, o que mudaria? Você ia ter o direcionamento de fazer todo um caderno de erros ao longo do ano. Você ia chegar no final do ano com aquele livro sagrado, entendeu? Que vai virar um livro sagrado seu, que você vai usar como aquela revisão. Você teria a diluição das listas da forma correta. Você teria as aulas divididas da forma correta. Isso assim, independente de ser na escola, no cursinho, estudo e trabalho, entendeu? A gente tem cada metodologia separada para esses diferentes casos. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas assim, é muito diferente. Vou dar um exemplo também que eu gosto muito, que é o do personal. É um personal, bicho. Você treina, cara forte e tal. Imagina aí, você vai ter que ir pra academia. Aí você vai pra academia e faz. Eu vou treinar o que hoje? Peito. Tá, vou fazer quais exercícios? Certo. Quantas séries de cada? Tem que Tá. fazer mais, tem que fazer menos. Eu vou dar um tempo entre uma série e outra. Só de você pensar, você tá em casa ainda. Você nem saiu pra treinar. Agora não. Quando você tem um profissional que tá especializado naquilo que você quer, você já faz, vixe, vou só botar o tênis aqui, o cara tá lá na academia. E o grande ponto disso é a economia de energia que você vai ter. Você vai chegar no domingo, como a gente estava falando. Ah, eu tenho uma aula de biologia, certo? E depois? Você vai ter que pensar em tudo aquilo que você vai ter que fazer. Você não sabe se aquilo vai estar certo. Você vai se estressar, você vai se cansar. E não é algo que um estudante deveria estar perdendo tempo e energia. O estudante, ele tem um tempo que é valioso. Ele precisa usar cada hora do dia dele como se valesse ouro. Por Com isso que tem que ser certeza. tão personalizado, por isso tem que ser estratégico. Vamos chamar de medibulando. Medibulando. Inclusive, a hora Medibulando. que você não está estudando é uma hora sagrada também, porque o descanso ele é fundamental. Quais são os principais erros, então, de quem estuda muito, esse medibulando, tá? E não evolui? Bicho, o principal erro. Quais são os principais? Vai lá. Não, mas eu diria que o principal erro de quem está tentando, que foi o meu erro durante 3 anos, é gastar muito tempo em aula. Assim, muito tempo, e você não tem um horário direcionado para as questões. Esse é o meu ponto de vista. Então, assim, eu acho que aprender os padrões de prova e treinar aquela agilidade, tomada de decisão sob pressão é o principal. Que, inclusive, é isso que a gente trabalha muito nas sinapses. Por quê? Montar o horário é uma fração do seu atendimento. O resto é resolução de questões, não é uma aula particular. Mas a gente vai mostrar como a gente resolvia cada matéria. Assim, vou lhe mostrar na prova de natureza com um cara que fez 44, pô. É uma tática de prova muito singular. As questões que você pula, que você deixa de fazer, as que você dá prioridade por causa do seu TRI, entendeu? Quais são os padrões de resposta de cada matéria. Então, assim, se a gente for pegar aqui física ondulatória, bicho, você tem questões clássicas de ondulatório, você tem questões clássicas de Doppler, você tem questões clássicas de fenômenos ondulatórios. Então, você tem que saber já mecanizado. Uma coisa que um professor uma vez, um grande professor, me disse foi o seguinte: eu no começo, no primeiro ano de cursinho, aí eu cheguei lá e eu fiz, bicho, estudei. Fenômenos ondulatórios. Eu tô contando a história que eu acabei de lembrar. Aí ele fez, você estudou ou você aprendeu? Eu fiz, qual é a diferença? Aí ele fez, quais são os fenômenos ondulatórios? São quantos? De cabeça aí. Aí eu, reflexão, difração, interferência, eu travei. Aí ele fez, quando você realmente entender, você vai saber explicar isso na ponta da língua. Porque se você não consegue transmitir isso, é porque ainda não está resolvido internamente. Isso é muito mais profundo do que parece, né? Porque isso se aplica a várias esferas da vida. Mas assim,
você ter a consciência do seu horário, saber que o seu horário livre, ele não é uma falta de estudo, é na verdade um planejamento estratégico para isso. Então assim, você vai ter o seu horário para ir para academia, você vai ter o seu horário para sair com o namorado, família, e tudo isso você vai de consciência limpa, porque eu fiz o que tem que ser feito na semana. Quando você faz o que tem que ser feito, volta ao ponto do nosso último ano. A gente saiu da prova e fez assim, tá entregue. Se não der certo agora eu paro, porque não tem mais nada para fazer. E eu diria que o grande erro, assim, que muitos vão cometer é que baixa eficiência. A gente já falou aqui, seu corpo é um corpo que precisa trabalhar em alta eficiência, porque você não pode gastar seu tempo e sua energia. Então, vai ter gente que vai pegar muitas questões, quando ele tá falando, vai pegar uma lista de matemática de 100 questões e falar, fiz toda. Mas aí você gastou sua energia fazendo mais do que você deveria. Vai ter gente que vai gastar energia fazendo menos, porque vai se estressar, vai ficar pensando em vários cenários de, pode dar certo, pode não dar certo. Será que eu estou seguindo a estratégia certa de estudo? Será que eu estou num caminho bom de revisão? Será que vai chegar na últimas semanas do Enem, eu vou estar lembrando de tudo? É sobre você ter essa confiança, essa eficiência energética e estratégica de que eu estou no caminho certo, eu estou Isso é fazendo muito o importante. certo para determinado período. Se você pudesse dar um único conselho para quem quer medicina, qual seria? Direcionamento estratégico. Não tem outro. Eu não teria gastado os 4 anos, entendeu? Se eu tivesse. Eu digo muito isso, assim, se eu pudesse pedir alguma coisa, assim, seria conversar com o eu do futuro, né? Se eu pudesse voltar e falar com o Nicolas, que tinha 17 anos ali, acabei de entrar naquele gás, eu não teria passado 4 anos, bicho. Não teria. Assim, é frustrante. É muito difícil você persistir tanto tempo. Inclusive, muita gente desacredita de você, vai dizer, não, isso aí vai passar nunca não. 4 anos E não já, pode dar ouvidos para isso, né? não E pode. é algo que eu e Nicolas a gente fala muito sobre o eu do passado. Durante esses anos que a gente passou estudando, a gente teve que aprender muitas dores, passar por muitas Tentativa e dores erro. Tentativa e erro. que a gente não precisaria passar, pelo simples fato de que a gente não tinha um direcionamento estratégico direcionado para nós. Então eu diria, o outro grande conselho que eu daria seria o seguinte: esteja numa comunidade que lhe faz evoluir. Se você é o cara mais inteligente da sala, você está no lugar errado. Porque Boa. se você é o cara mais foda, mais inteligente, o mais bonito, o mais forte, meu irmão, o mundo é muito grande. Tem 8 bilhões de pessoas. Você é uma e você é a melhor? Impossível. Então, assim, se você acha, não, aqui no cursinho, eu sou o que faz mais. Bicho, sai desse cursinho. Assim, vai chegar um nível que você vai virar esse cara também. Iago foi o sétimo da UF, só teve 7 caras. Pra ele achar esses 7 caras era difícil, né? Pra ele dizer assim, ele era o melhor lugar que ele tava. A gente performava muito bem, entendeu? Nos simulados que a gente fazia presencialmente. Mas assim, e pensando nisso, o que foi que a gente fez? Que esse foi o grande diferencial. A gente criou uma comunidade para isso. Então, assim, todos os alunos que são nossos mentorados, eles trocam essas informações, entendeu? Existe essa parceria. Então, assim, quando eu pego É soma. quando eu pego o caderno de erros de Iago, eu vou pegar o caderno também de Sérgio. Eu vou mostrar as questões um ao outro. Então, assim, se você tiver com aquele pensamento individualista de dizer, não, eu vou mostrar o que eu aprendi para esse cara, bicho, talvez a questão que ele tenha que vai cair na prova. A minha sugestão é que você não precisa fazer tudo sozinho. O aluno ele erra, e esse é o grande conselho, achando que ele pode descobrir tudo ou fazer tudo sozinho. Não se faz. Você pode. Nada sozinho. Demora 4 anos ou mais. Em alto nível, otimizando o tempo, sozinho, Muito difícil. muito. E se demorar, já ganharam de você. Ainda tem essa também. Agora, quando você aprende, imagina só, o Nicolas conversando com o Nicolas de passado, de hoje. Poxa, eu digo que meu irmão tem muita sorte. Meu irmão tem 14 anos agora, tá lendo no 9º ano. E assim, ter aquele direcionamento que eu posso dar a ele hoje, com toda essa bagagem que a gente adquiriu, uma bagagem muito sofrida, mas é uma bagagem. Então, assim, 9º ano, eu não pegava nem no livro, bicho. Não, Muita gente faz não isso, por mas tem, falta de imagina. incentivo dos meus pais, mas assim, eu não tinha aquela. O Desejo, caminho, vontade. Eu mesmo comecei E a até estudar rota, pré. né? a E até ro- na rota. verdade, a rota. Na verdade, a rota. Inclusive, é uma coisa que eu
que eu revisitei meu colégio recentemente, que é o colégio que meu irmão estuda, e eu parei pra pensar, eu fiz, cara, ninguém chegou pra mim na minha vida e fez, rapaz, você quer fazer o quê? Qual curso? Vamos ver o peso? Vamos ver as matérias que mais importam? Entendeu? Vamos montar aqui um horário de estudo pra você? Então, assim, isso faz muita diferença. Você ter o incentivo certo, na hora certa. E o que eu brinco muito é deixe para fazer o que é bom quem é bom. Então, assim, se eu precisar montar um móvel, eu tenho a opção A. Eu vou aprender sozinho como é que eu junto uma peça na outra, se aquela madeira é a madeira certa, se aquela estrutura vai ruir ou não. Opção B. Eu contrato um marceneiro, bicho. O cara vive disso. Exatamente. O cara vive disso. Se eu tiver uma dúvida de linguagens, eu vou fazer letras? Ou eu vou falar com o Sérgio? É esse o pensamento que eu quero que você tenha, entendeu? Você busque especialidade naquilo de quem é especialista. Então, assim, a gente passou muito tempo para descobrir o que a gente descobriu. Claro que você pode descobrir sozinho. Existe essa opção. Eu fiz E é isso. por isso que não precisa fazer nada. É, Agora, meninos, façam um convite para conhecerem um pouco mais sobre as sinapses. Pessoal, quem quiser conhecer melhor o nosso projeto e o nosso trabalho, vai estar todos os links aqui, ó, no SL Podcast. Se você quer saber como é que a gente vai impactar a sua rotina, o seu ano e a sua preparação, quer conhecer melhor a nossa metodologia, quer conhecer melhor os nossos planos e valores, fala com a gente. Outro meu também é o nosso Instagram, Iago. nosso Instagram, que é sinapses.mentoria. Quem quiser conhecer nosso trabalho, quiser a nossa ajuda, vai ser uma grande honra atender cada um de vocês. Que conversa maravilhosa. Eu vou quebrar o protocolo. Meninos, obrigado Meu irmão, demais. Carinho satisfação enorme. imensa. Enorme, enorme, enorme. Serginho, uma grande honra. Obrigado, meu amigo. Obrigado demais. Obrigado por compartilharem o conhecimento de vocês. Isso é muito importante porque tem gente em casa que com certeza fazia muito dessas perguntas e hoje já tem um direcionamento maior e melhor. E eu fico muito, muito, muito feliz por isso. Até o nosso próximo episódio do SL Podcast. Um forte abraço. Estamos juntos pela educação.